Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e gostaria de convidar você para nos próximos minutos ficar aí comigo para estudar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que se chama intimidação. Como que a intimidação acontece e como eu e você podemos vencer essa intimidação. Quando nós olhamos, querido irmão, aqui nessa Bíblia, nós vemos que homens e mulheres de Deus foram chamados para uma missão, mas no cumprimento dessa missão, eles passaram por intimidação. Nós vemos que Neemias, por exemplo, sofreu intimidação de Sanbalate, Tobias. Nós vemos que o rei Davi sofreu intimidação vindo ali do rei Saul. O próprio Jesus sofreu intimidação daqueles líderes religiosos. E muitos irmãos pode ser que nesse momento estão passando por intimidação, mas não sabem, queridos, com que estão lidando. Então, na nossa caminhada, nós precisamos, queridos, de um posicionamento moral, de um posicionamento de santificação, de um posicionamento de coragem e ousadia, para que nós possamos, queridos, vencer esses momentos de intimidação. E também precisamos identificar de onde está vindo essa intimidação. Ela pode vir de pessoas próximas e ela pode vir até de nós mesmos. Como assim? Talvez eu e você, queridos, carregamos algo assim no nosso coração, uma baixa autoestima, palavras que recebemos e nós olhamos para uma determinada situação e pensamos, eu não vou conseguir. Ou estamos diante de um desafio e pensamos, não vou conseguir. Então essa intimidação, ela pode vir de fora, do exterior, mas ela pode vir também de dentro. E um dos homens aqui na Bíblia tão conhecido e tão usado por Deus foi Elias. E Elias passou por intimidação. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Então abra comigo a sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo
que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma vez mais a voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão me procurando matar." Queridos, Elias era um homem de Deus. Deus usou Elias para fazer milagres extraordinários. E aqui no contexto, queridos, dessa ameaça, dessa intimidação, um pouco antes Elias havia enfrentado os profetas do falso deus Baal. Deus o havia usado ali de forma extraordinária. Mas agora, queridos, mesmo depois daquela grande vitória sobre 450 profetas do falso Deus, Elias agora, diante da ameaça dessa rainha perversa, dessa rainha má, Elias, queridos, teve medo. Aqui, quando o rei Acabe diz a Jezabel o que Elias havia feito com os profetas, com os falsos profetas, Jezabel envia uma mensagem de ameaça para Elias. Elias, eu amanhã, até o meio-dia, farei com você o que você fez, o mesmo que você fez com aqueles profetas. E diz, queridos, aqui o verso 3, que Elias então teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Diante da ameaça, aquele homem de Deus temeu. Ou seja, Elias havia sido intimidado por Jezabel. John Bevere tem um livro, queridos, que fala Quebrando com as Cadeias de Intimidação. E lá ele diz que a raiz da intimidação é o medo, porque o medo faz com que as pessoas concentrem em si mesmas. Mas ele também diz que há um antídoto. Em 1 João, nós conhecemos bem esse verso 4,18, diz, queridos, que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, enquanto o medo nos faz voltar para nós mesmos, naquela tentativa de autopreservação, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o verdadeiro amor coloca o foco em Deus, coloca o foco no próximo. Então é por isso, queridos, que o John Bevere faz essa comparação. Se o medo ali, se a raiz da intimidação é o medo, também o antídoto é o perfeito amor, é o verdadeiro amor, que vai pegar esse medo e lançar fora. Mas fato é que muitos cristãos estão desgastados, estão desanimados, estão querendo desistir, estão querendo morrer, porque eles estão sendo intimidados, mas não percebem contra quem ou contra o que estão lutando. Mas alguns dos sintomas daqueles que estão sendo intimidados é justamente isso: depressão, traumas, confusão, falta de fé. E tudo começa quando nós vimos aqui com uma ameaça. Jezabel apenas lança a palavra: amanhã eu farei com você a mesma coisa que você fez com aqueles 450 profetas. Então vem uma ameaça. Aquela ameaça traz uma intimidação. E talvez você esteja sendo ameaçado por circunstâncias, por pessoas. Talvez essa pandemia tenha causado em você aí uma ameaça. Talvez a economia mundial está te trazendo aí, queridos, um desespero, um cenário sem esperança e está te colocando num canto, te deixando acuado, te deixando sem perspectiva, te trazendo esse desânimo, te trazendo essa vontade de desistir de tudo, de desistir talvez até da própria vida. Ou talvez você está aí para prestar um concurso, mas foi tantas palavras negativas, tantas palavras que você recebeu no decorrer da sua vida, que agora você olha para esse concurso ou olha para esse vestibular e diz: eu não vou conseguir.
tem pessoas muito melhores que eu. E eu percebo, queridos, aqui nessa história que a ameaça de Jezabel foi apenas mais uma gota. Porque, na verdade, Elias passou por vários desafios na sua caminhada. E o Senhor o usou, queridos, poderosamente. Mas parece que Elias estava sempre tentando provar alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque num dos versos, queridos, aqui ele diz: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então parece que ele estava tentando se comparar com alguém, parece que ele estabeleceu um padrão inatingível, ou parece que ele colocou esses antepassados num patamar ou num padrão que ele não conseguia alcançar, e ele estava sempre em busca, sempre se comparando com aqueles antepassados e querendo ser igual ou até mesmo superar aquilo que os antepassados fizeram. Talvez você esteja assim: eu não vou conseguir porque todos são melhores que eu, todos estão mais preparados que eu. Talvez, queridos, você esteja aí nesse lugar se comparando com alguém. Talvez você esteja aí, queridos, estabelecendo um padrão tão alto, tão inatingível, que você perde as forças no meio da caminhada. E eu vejo aqui, queridos, que nessa situação Deus usou ele poderosamente. Como é que agora ele estava com medo de uma mulher? Não é? É porque ele se sentiu intimidado. Mas o que eu vejo aqui talvez é que Elias, ele já vinha, queridos, ali vencendo e falando: agora finalmente eu consegui, agora finalmente eu consegui. E aí quando vem uma ameaça, ele diz: não aguento mais lutar, não aguento mais, eu venço e parece que eu nunca atinjo aquilo que eu estabeleci. Então essa ameaça parece que sugou ali as forças dele. Então veio essa ameaça e o colocou num lugar de desconforto, colocou ele, queridos, ali num lugar de insegurança. Ele começou a se sentir inseguro. E o inimigo faz assim, o inimigo, queridos, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa ousadia, ele rouba os nossos dons, né? É como se os nossos, não é que ele rouba os nossos dons, mas é como se os nossos dons ficassem paralisados. Diante de uma intimidação, parece que nós nos paralisamos e esquecemos de que, queridos, a nossa peleja, ela é em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Nós não pelejamos na força do nosso próprio braço. Nós vemos isso mesmo em Josué. Não foi nem a espada, nem o arco que lhes trouxe a vitória. Nós vemos os salmos também falam isso pra gente. Não foi a espada que lhe deu a vitória, mas a poderosa mão do Senhor. Mas a intimidação, esse lugar de desconforto, esse lugar de insegurança, esse lugar de medo, como a gente está voltado para nós mesmos, a gente olha para aquela situação e se sente incapaz. Mas nós precisamos estar focados naquele que nos chamou e estar focados que aquele que nos chamou, que vai operar todos esses milagres extraordinários, é Ele que vai, queridos, nos capacitar. O poder vem dEle, a capacitação vem dEle. De nós mesmos, nós nada podemos. Mas aí nós vamos olhando para essa história e vemos então que tem uma ameaça. Nós vemos que a ameaça nos leva para esse lugar de intimidação. E nesse lugar de intimidação, muitos tendem o quê? A fugir. E foi exatamente o que Elias fez. Ele fugiu. Então, nesse ponto de intimidação, alguns desistem, alguns apelam para a fuga, alguns retroagem e alguns pensam até em morrer. E aqui nessa fuga, Elias então sai e para em um deserto. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos aqui deserto, deserto é lugar de desafios, não é verdade? É lugar de milagres, mas é lugar também de desafios. E agora ele estava ali sozinho, se sentindo um fracassado, se sentindo fraco, se sentindo impotente, se sentindo incapaz. E aí, quando nós estamos ali isolados, sozinhos, muitos ataques e muitos pensamentos vêm à nossa mente, e nesse momento é como se todos esses pensamentos, todo esse cenário sugasse as nossas forças. Então Elias pede para morrer. E num cenário desse de deserto, muitas vezes eu e você também podemos até falar: Senhor, tira minha vida, eu não aguento mais.
Senhor, eu não dou conta mais. E foi isso justamente que aconteceu com esse profeta de Deus, com esse homem de Deus chamado Elias. Ficou ali naquela situação de desgaste, naquela situação sem esperança. Queridos, mas olhando para um outro personagem da Bíblia, por exemplo, Jacó, eu vejo que Jacó também, ali quando saiu de casa, ele também vai chegar ali, queridos, num deserto. E diz ali, queridos, a Bíblia, Gênesis capítulo 28, que ao chegar ali naquele deserto, ele pega uma pedra e faz aquela pedra de seu travesseiro. E nós vemos que, queridos, um travesseiro de pedra, isso mostra pra gente que era um local, o quê? Desconfortável. Deserto já não é confortável. E a sua cabeça repousada numa pedra era um lugar de desconforto. Mas algo que eu aprendo com Jacó, e que eu e você, que eles precisamos levar isso para esses momentos difíceis, para esses momentos de deserto, é que mesmo nessas circunstâncias, eu e você não podemos deixar de sonhar. Precisamos sonhar. Ali diz que mesmo no deserto, mesmo com a cabeça sobre a pedra, Jacó sonhou. E ali quando ele desperta daquele sono, ele vê uma escada que pegava da terra até o céu, e anjos desciam dessa escada, da terra para o céu, do céu para a terra, e o Senhor estava ali, ao lado daquela escada. Então, queridos, eu acho tão interessante a frase que Jacó diz. Queridos, quando desperta daquele sono, ele diz assim: verdadeiramente, o Senhor está nesse lugar. Queridos, muitas vezes esse lugar de deserto, esse lugar de aflição, esse cenário de sem esperança, onde eu estou querendo morrer, desistir de tudo, a gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que o Senhor não está conosco. Mas o fato de eu e você, queridos, termos a sensação, ou assim, né, esse súbito de achar que o Senhor não está conosco, não muda o cenário de que verdadeiramente o Senhor está conosco. Eu posso não vê-lo, mas Ele está neste lugar, como diz Jacó. E ali Jacó reconhece que verdadeiramente o Senhor estava com ele, queridos. O Senhor está conosco nas festas, o Senhor está conosco no riso, na alegria, mas Ele também está conosco no dia mau. Ele está conosco no deserto, no vale. O Senhor está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa só. O Senhor está o tempo todo comigo e com você. E naquele momento ali de desespero, o profeta Elias pede a morte. Sabe por que ele pede a morte? Porque talvez você possa falar, por que ele não suicidou? Né? Porque para um judeu, que eles eram uma afronta a Deus, o suicídio. Então é por isso que ele pede para morrer. Senhor, tira a minha vida. Porque ele sabia, como homem de Deus, como um judeu, que ele não poderia se suicidar, porque isso era uma afronta ao Senhor. E se você chegou nesse lugar, eu quero te despertar nesse momento a pensar o que te levou a esse lugar. Qual foi, queridos, a ameaça que te intimidou de tal forma que te colocou nesse deserto, que te levou até essa caverna? O que é, queridos, ou com quem você está se comparando? O que é que você está querendo provar? Para quem você está querendo provar o seu valor? Queridos, o Senhor conhece cada um de nós. Ainda que homens não estejam reconhecendo o seu valor, Deus conhece o valor de cada um de nós. E como esse Deus maravilhoso nos valoriza, tanto é que entregou-se por cada um de nós. Deu a sua vida por cada um de nós. Olha para esse cenário, olha para essa verdade e veja como o Senhor te valoriza, como você é importante para o Senhor. Mas nessas horas a gente fica achando realmente que nós estamos sozinhos. Nessas horas, queridos, nós pensamos, o Senhor me abandonou. Queridos, nós precisamos nos lembrar do dia de ontem. No dia de ontem, digamos assim, o Senhor havia usado o profeta Elias com fogo que desceu do céu. Ele orou e houve chuva. O Senhor havia operado muitos milagres. E agora, diante de uma ameaça, o Senhor o abandonaria? Claro que não. Eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesses dias de deserto, nesses dias de caverna, eu e você precisamos lembrar do dia de ontem, daquilo que Deus já fez.
já operou na nossa vida para que nós estivéssemos aqui hoje. O hoje, esse deserto, essa caverna, não resume a nossa caminhada com o Senhor. Não resume, queridos, tudo aquilo que o Senhor já operou nas nossas vidas e faz nas nossas vidas. Por isso eu e você precisamos nos lembrar que esse Deus que estava conosco lá no Monte Horebe, Ele está, querido, e que esteve conosco nos dias de milagre, que esteve conosco nos dias alegres, Ele está conosco também hoje, no dia mau, no dia do deserto, no dia da caverna. Nós precisamos nos lembrar disso. E aqui o Senhor continuava com ele. O Senhor continuava no controle, queridos, da vida dele. O Senhor continua no controle de tudo. É isso que eu e você precisamos manter nos dias difíceis, essa convicção. O Senhor continua no controle de todas as coisas. E nós precisamos nos lembrar que o milagre, queridos, por mais que ele edifique a nossa fé, o milagre, por mais que aumente a nossa fé, ele não sustenta a nossa fé. O que vai sustentar a nossa fé é essa convicção de que o Senhor está comigo em todo o tempo e de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, simplesmente, nesses momentos, escolha confiar no Senhor. E aqui, então, Elias, ele vai orar pedindo a morte e o Senhor vai responder. Lembre-se disso, o Senhor sempre responde. É que às vezes ele responde sim e às vezes ele responde não. E como foi a forma que o Senhor respondeu aqui para Elias? Com ajuda. O Senhor respondeu com ajuda, respondeu com sustento. O Senhor não apenas, queridos, veio conversando com ele, dialogando com ele, como ele enviou um anjo, enviou ainda comida. É isso que diz aqui o verso, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Nesse momento, queridos, aqui de caverna, nesse momento que nós olhamos do verso 9 até o verso 16, o Senhor está perguntando o seguinte para ele: Elias, o que você faz nesse lugar? Ou em outras palavras, o que se passa com você? Meu irmão, o que se passa com você? Por que você está aí nesse lugar? Mas o Senhor, queridos, vai enviar ajuda. O Senhor envia um anjo, o anjo o toca e o anjo traz ainda comida. Ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos levanta, ele nos encoraja. Queridos, guarda algo no seu coração. O Senhor não te criou para poder te perder. O Senhor, queridos, não te trouxe aqui para te fazer padecer. Nós precisamos, queridos, nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Ele já operou na nossa vida. Ele, queridos, nos socorreu. Ele sempre, queridos, nos socorre. Ele é o nosso socorro bem presente. E aqui, queridos, Ele veio com encorajamento, Ele veio com socorro, Ele veio com ajuda, Ele veio com alimento. Por isso, levanta, filho de Deus. Assim como o anjo falou para Elias: levanta e come. Levanta e come. Meu irmão, você que está aí abatido, levanta. Levanta, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor cuida de você. E aqui nós vemos então Elias na caverna e o Senhor perguntando para ele: o que se passa, Elias, com você? E o Senhor te pergunta: o que se passa com você? Estabeleça, queridos, um diálogo com o Senhor, rasgue o seu coração perante o Senhor, converse com o Senhor. Aqui Elias poderia ter falado, queridos, tudo para o Senhor, ter se aberto com o Senhor, mas eu olho para essa resposta aqui de Elias e parece que Elias está lamuriando. Olha a resposta de Elias, o que ele fala aqui, né, no próximo verso. Elias vem com lamúria. Olha o que ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão querendo matar-me. Olha só a resposta de Elias. O Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que se passa com você? E a resposta desse homem de Deus é: eu tenho sido tão zeloso com o Senhor. Os israelitas abandonaram a tua aliança, mataram os teus profetas e agora também querem me matar.
Queridos, não dê desculpas, não entre assim nesse lugar de lamúria. Abra o seu coração, rasgue o seu coração perante o seu Pai. O seu coração vai ficar limpo. Deixe jorrar desse coração seu tudo aquilo, queridos, que está ali, com aquelas águas paradas, tudo aquilo que está ali te magoando. Toda a sua fraqueza, coloque isso para fora para que você seja curado. E o Senhor nem responde a essa lamúria aqui de Elias. O Senhor simplesmente fala para ele assim no verso 11: saia e fique no monte, pois o Senhor vai passar. Sai dessa caverna, sai dessa lamúria, sai desse lugar de murmuração. O Senhor vai passar, tenha postura, se levanta. E aí diz a palavra de Deus: e eis que o Senhor passava. E diz a palavra, queridos, que ele passa, ele vem como um vento forte. Mas aí diz a palavra, o Senhor não estava no vento. Então vem então um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então vem o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E eu vejo aqui de forma tão interessante o Senhor já trazendo ali as demonstrações do seu poder, aquilo que ele podia fazer. E Elias era aquele homem acostumado com essa manifestação poderosa e milagrosa aqui do Senhor. Tanto o vento forte como o terremoto e o fogo é a autorrevelação de Deus. Mas não é dessa forma, desta vez, que o Senhor quer se revelar a ele. Então diz que o Senhor vem, queridos, aqui com uma voz tênue. Diz aqui a palavra de Deus. Olha o 12. No final do 12. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Um murmúrio de uma brisa suave, ou seja, uma voz tênue. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso agora se revelava, se manifestava, trabalhava de maneira imperceptível. Ele estava ali ensinando também: eu sou o Deus poderoso todo o tempo, no fogo, no terremoto, no vento, mas também numa brisa suave. Elias, eu tenho diversas formas de agir e eu também estou quando as coisas estão assim um pouco paradas, quando você acha que está sozinho, eu também estou nas coisas imperceptíveis. Muitas vezes nós precisamos, queridos, ali, diminuir os ruídos para realmente ouvir a voz de Deus. E Elias estava ali então nesse lugar, e quando ele ouve essa voz suave, ele se coloca de fora, coloca ali a sua capa, queridos, porque Deus iria passar. E eu quero terminar chamando a sua atenção para isso. Talvez Elias tenha criado expectativas de que depois daquela fenomenal derrota sobre 450 profetas, finalmente ele teria sossego, teria paz e teria atingido aquele patamar que ele próprio estabeleceu como meta para a sua vida. Mas aí, queridos, as suas expectativas foram frustradas quando Jezabel não desiste e continua as ameaças. Talvez você chegou nesse lugar aí, nessa caverna, nesse lugar de intimidação, porque expectativas que você estabeleceu, expectativas que você criou foram frustradas. E talvez você se cansou, desanimou e agora quer desistir e às vezes está querendo até morrer. Mas lembre-se, Deus está com você o tempo todo. Nós não podemos, queridos, ficar nesse lugar de intimidação, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco, que está pelejando por nós. Um Deus que está mandando eu e você nos posicionarmos. Um Deus, queridos, que está mandando eu e você nos levantarmos e continuarmos perseverantes na nossa caminhada, porque Ele ainda tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem.